Bom, pessoal, voltando agora à nossa segunda parte do vídeo, da nossa videoaula, vamos estudar agora sobre o planejamento público. Antes disso, eu só queria para melhorar, às vezes, algum contato nosso, alguma dúvida que você tenha de rápido, até para a gente comunicar sobre o assunto depois, eu vou deixar só para quem tiver Facebook, Twitter, só escrever lá, Leonardo Mira, e me adicionar lá, que a gente conversa, a gente troca, eu vou estar aberto, eu vou adiciono vocês facilzinho, escreve a dúvida lá, eu respondo rapidinho, até para a gente ter essa comunicação, ter esse feedback, se precisar de alguma coisa, qualquer dúvida, só entrar em contato, tá, pessoal? Leonardo Mira, tá bom? Bom, vamos começar agora sobre o planejamento público. Como nós vimos anteriormente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela enfatiza a questão do planejamento. E como já dito também, o planejamento na LRF, na Lei Complementar número 101, ela é disposta pelo Plano Plurianual, pela LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Eu vou tentar explicar tudo isso aí muito rápido, e aí qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês entram em contato, ou leem a apostila, que está uma coisa bem sucinta, bem fácil, prática, tá? Plano plurianual. Bom, o plano plurianual, ele vai definir o quê? O planejamento, ele define o planejamento de forma geral, tá? Ele define as atividades governamentais do governo. Essa é a função do plano plurianual. Ele é uma coisa mais ampla, tá? Ele não vai especificar tanto, tá bom? Ele tem a eficácia dele por mais de um ano, ou seja, lembre, o plano plurianual, ele dura 4 anos, tá? Ele é igual ao mandato de um presidente da república, de um prefeito ou de um governador, 4 anos. Porém, ele não coincide, tá, pessoal? Isso é muito importante vocês saberem. Esse resumão que eu vou fazer desses 4 é bom vocês saberem que vai cair na prova, tá? A PPA, o plano plurianual, o PPA, ele dura 4 anos, tá? Ele tem o mesmo prazo, tá? O mesmo tempo do prefeito, do mandato do prefeito, do governador, do presidente. Porém, não coincide de começarem juntos, tá? Por quê? Existe um nome dado que é o defasagem, tá? É esse período de defasagem. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o plano plurianual, ele sempre, tá, pessoal, sempre vai começar no segundo ano do mandato do governante e vai terminar no primeiro ano de mandato do governante seguinte, tá bom? Aí, caso ele se reeleja, mas mesmo assim vai acabar no primeiro ano do mandato seguinte, tá? Podendo ser a mesma pessoa ou não, vai depender também se ele pode se reeleger, se não pode, tá? Mas lembre desse período de defasagem, tá? Ou seja, e por que esse período de defasagem? Bom, vamos supor que eu seja um prefeito, um governador, eu tomo posse. Eu só vou ter conhecimento das contas atuais, de como está a situação do governo anterior, no meu primeiro ano de mandato. Então, seria incompreensível eu já tomar posse, já entrar no meu governo e fazer uma PPA, um PPA sem saber a situação atual do meu país, do meu município, do meu governo. Então, o legislador, até acertadamente, o que ele fez? Não, vamos fazer 4 anos, porém, o PPA de você que tomou posse vai começar no segundo ano. Esse primeiro ano você vai ter esse tempo para você planejar, analisar tudo, vai apresentar o seu plano, vai ser votado para vigorar a partir do segundo ano do seu mandato e vai acabar no primeiro ano do mandato seguinte. Isso também é muito bom, pessoal. Por quê? Porque evita aquela mudança radical, aquela coisa que, de certa maneira, influencia na economia do país. Então, não tem como haver mudanças estruturais radicais. Tá bom, pessoal? Então, por isso, esse prazo da PPA. Tá bom? E o PPA ele deve atender às regionalidades, tá bom? As diversidades regionais. Ou seja, eu vou dividir por regiões. Vou falar a região tal precisa mais disso, a região tal precisa disso. Tá? Então, essas são as características do plano plurianual. Vamos relembrar?
ela define planejamento das atividades governamentais, ela tem eficácia para mais de um ano, ela tem eficácia de 4 anos, tá? Diferentemente das outras que nós vamos ver. E ela é o mesmo tempo do mandato de prefeito e presidente, porém não começa junto, tá, pessoal? Tem o período de defasagem, tá? Começa no segundo mandato e acaba no primeiro mandato do próximo governante, no primeiro ano do próximo mandato, tá bom? Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO, ela já é anual. Tá? Vamos lembrar, diferentemente da outra que é de 4 em 4 anos, essa LDO ela é anual. E, como eu disse, o nome leva à interpretação. Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, ela vai ensinar, ela vai demonstrar quais são as diretrizes, ela vai orientar e condicionar a elaboração da LOA, da lei do orçamento. Então, ela ali vai ficar as diretrizes, os programas, quais os projetos, quais os projetos que eu vou ter, qual que vai ser a minha diretriz que eu vou aplicar na lei orçamentária, tá bom? E ela deve seguir as exigências contidas no artigo 4º da Lei Complementar 101, tá, pessoal? Da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por último, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É importante saber que tudo é escalonado, tá bom, pessoal? O plano plurianual, tá? A LDO e a LOA, tá? Então, é tudo escalonado. De cima para baixo, a de baixo vai seguir a do meio vai seguir de cima, tá bom? Então, vamos nessa ordem. E Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, ela também... A lei orçamentária ela é anual, tá? Ela também é anual. O próprio nome já diz, né? O que vai conter nela? Nela sim vai conter o orçamento, tá bom? É nela que vai estar dispostas as previsões de receita e despesa, tá? E ela vai seguir as diretrizes, os programas determinados na LDO, tá? E os parâmetros, os planos colocados no plano plurianual, conforme a regionalidade, tá bom? A Lei Orçamentária Anual, ela vai dividir, ela contém, quer dizer, o orçamento fiscal, tá? Que é a atuação que vai mexer com todo o orçamento de receita e despesa do que entra, tá? O orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social, tá? Então, a LOA, ela vai integrar ela vai ter dentro de si esses 3 orçamentos: o fiscal, o de investimento e o da Seguridade Social. E nela ela vai trazer programas compatíveis com as metas e os objetivos dispostos na LDO. E dentro dela é importante a gente saber também que ela contém 2 anexos, tá? Ela vai ter... Não, minto. Perdão, pessoal. Até esqueci de falar, vamos corrigir aqui. Na LDO que vai conter 2 anexos, tá? Na LDO vai ter os anexos das metas fiscais, tá? E o anexo dos riscos fiscais. As metas são as metas que eu tenho para cumprir, que até são as diretrizes, tá? Me desculpe essa falha. E os riscos, onde vão estar dispostos os riscos que nós podemos sofrer, variação do câmbio, da moeda, algum problema, e quais as providências que seriam tomadas, quais as providências que podem ser tomadas, tá bom? Então, basicamente é isso. Plano plurianual, LDO e LOA, tá? Plano plurianual 4, LDO e LOA 1 ano, tá? Todas vão ser em conformidades com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois é ela que disciplina o PPA, a LDO e a LOA. A LOA tem que obedecer a LDO tem que obedecer o plano plurianual, tá? Para ficar todo um sistema normativo compatível e fácil de se... Não que seja fácil, mas que seja compreensível, tá? Tudo em consonância. Bom, vamos agora para o próximo tópico.
Bom, quanto à execução orçamentária e o cumprimento de metas, o que a gente tem que entender? É que existe um cronograma de desembolso, pessoal. Todo orçamento, todo gasto, ele tem um cronograma, tá? Então, eu vou ter que programar, eu vou ter que fazer essa programação financeira juntamente com um cronograma de execução que ele vai servir para eu poder realizar minha atividade. Então, eu não posso gastar sem ter esse cronograma, sem ter até uma forma também de planejamento, sem ter essa programação. E ela tem que ser feita até 30 dias após a publicação dos orçamentos, que é feito por meio da LOA. Tá bom, pessoal? E esses recursos, eles são utilizados para cobrir as necessidades públicas. Então, eu não posso utilizar o determinado recurso que eu já falei que eu vou usar, por exemplo, com educação, eu não posso utilizar ele para outra finalidade. Mesmo sendo saúde e segurança, eu não posso. Se eu tenho aquele dinheiro para tal coisa determinada no orçamento, eu vou usar para aquele fim. Eu não vou poder usar para outro. Até para cumprir as metas que eu estabeleci nos planos, no PPA, na LDO e na LOA. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso que a gente tem que entender quanto à execução. Eu tenho que ter a programação financeira com um cronograma de execução dentro de até 30 dias úteis da programação, dentro de dias úteis, não, 30 dias após a publicação do orçamento, e eu tenho que cumprir as metas. Eu não posso desviar, eu não posso ter finalidade diversa ao que eu falei que ia utilizar aquele recurso público. Tá bom? Receitas públicas, pessoal. Aí vem até que a gente estava discutindo um pouquinho na aula anterior, nós falamos da receita. O que é o recurso financeiro? O recurso financeiro é a disponibilidade do recurso, do dinheiro, do bem que eu tenho para poder arcar com as minhas despesas públicas, certo? Então, isso é denominado receita pública. É o recurso que eu tenho para poder gastar com a despesa. E ela vai traduzir no quê? É na entrada definitiva de bens ou dinheiro. Então, não precisa ser só dinheiro. Pode ser bem, pode ser imóvel, casa, carro, qualquer tipo de bem, tá? Que tenha valor patrimonial, e o dinheiro, lógico, também. Então, as entradas de bens e dinheiros, tá? Aos cofres públicos, certo? E aí nós podemos classificar de várias formas, tá? Duas formas. Essa classificação pode ser feita como receita ordinária ou como receita extraordinária. O que é a receita ordinária? É aquela que é obtida regularmente no dia a dia da atividade estatal. Ou seja, está entrando regularmente no dia a dia, é uma receita, vamos dizer, comum, ela é chamada receita ordinária. Receita extraordinária é aquela receita que já é em casos excepcionais. Vamos supor, em caso de guerra, eu tenho que instituir um tributo que não era cobrado, ou eu tenho que cobrar alguma coisa para financiar o meu caso de guerra, ou, por exemplo, de uma calamidade pública, alguma coisa que há necessidade. Então, são as chamadas receitas extraordinárias, tá? Quanto à origem, a receita ela pode ser chamada de receita originária ou receita derivada. Esse é bom a gente saber e também conhecer, saber diferenciar ela, tá? A receita originária, ela é extraída do próprio patrimônio público. Vamos supor, eu tenho um bem, eu sou União, eu sou município, eu sou Estado, eu tenho um bem e alugo, ou vendo, ou dou uma outra destinação em que eu recebo a renda daquilo, eu recebo dinheiro. Aquele dinheiro, aquele retorno que eu tenho é chamado receita originária. Tá? E nós também temos a receita derivada. Receita derivada é aquela que é extraído do patrimônio ou renda privada. O exemplo é o tributo. IPVU, IPVA, IPTU, imposto de renda, ICMS. Esses são receitas derivadas. Por quê? Quem paga, o lucro não é feito do próprio patrimônio público. Quem paga são os particulares. Somos nós. Nós pagamos impostos para poder financiar serviços públicos, para poder custear os serviços públicos, os bens públicos, as atividades estatais. Então, essa é a receita derivada. Então, é bom a gente diferenciar, tá? Receita originária, adivinha a receita, adivinha
o bem ou dinheiro do próprio patrimônio público, já derivada do privado, tá bom? Bom, quanto à previsão de receitas, como que é feita essa previsão de receitas que eu tenho que demonstrar no meu orçamento? Ela é feita com base em estudos, pessoal. Eu não posso falar, eu vou arrecadar tanto. Não, não é assim. A previsão de receita ela vai obedecer normas técnicas e legais, tá? E ela vai considerar as alterações das legislações, as variações dos índices de preço, o crescimento econômico ou qualquer outro fator que pode comparecer ali e que influencie na forma da previsão de despesa, tá? Então, nós podemos dizer que essa elaboração da previsão desse projeto de lei, ele não pode ocorrer sem nenhuma formalidade legal, tá? Ele deve refletir e atender à realidade econômica naquele período. Se eu vou fazer um orçamento para o ano de 2013, eu tenho que ver a situação atual que eu estou e como vai ser naquele período. Tá bom, pessoal? Uma coisa que nós temos que destacar também é no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ali fica disposto que a instituição, tá? Que é a criação, a previsão e a efetiva arrecadação dos tributos, ela é um requisito essencial da responsabilidade fiscal de cada ente, tá? Então, o ente tem que realizar aquilo ali, sob pena, até sobre ele ter alguns prejuízos, tendo, por exemplo, a imediata suspensão de transferência voluntária, que é destinada a ele. Se um município tem que arrecadar o IPTU e ele não o faz, ele pode sofrer a suspensão da transferência voluntária dele por não estar realizando aquela tarefa que lhe cabe, tá bom? Essa transferência voluntária, ela vai ocorrer, que ela é? Ela ocorre quando há um repasse de dinheiro sem que haja uma imposição de lei. É só falar, você tem que repassar o tantos por cento para o município. Então, essa é uma transferência voluntária, tá? Só está ali na Constituição e não tem uma lei discriminando ou demonstrando condicionantes, tá bom? Renúncia de receita. Bom, a gente sabe que a gente tem que arrecadar, né? Que a gente tem que realizar a receita. Agora, eu posso renunciar à receita? Eu posso falar, não vou receber de você? Posso. A lei prevê essa possibilidade da renúncia de receita. Só que o que é bom destacar? A renúncia de despeito ela tem que estar prevista na lei orçamentária, tá bom, gente? Ela tem que estar devidamente planejada. Eu não posso fazer só porque eu quero, tá? Ela tem que estar devidamente prevista na lei orçamentária, na LOA. Ela não pode ser feita a livre critério. Falar, amanhã eu vou fazer uma renúncia de receita. Não posso. Ela tem que estar na LOA, tá? Tem que estar prevista na lei orçamentária anual, ainda não podendo afetar os resultados e as metas fiscais ali dispostas, tá bom? Como que eu vou dar um exemplo? Vamos supor, o município está querendo instalar uma empresa ali no seu território para ter mais vantagens, para aumentar emprego e tal. Eu posso renunciar? Posso. Lógico, eu vou nessas condições previstas na lei orçamentária, renunciar, e aí o que eu faço? Eu não vou, empresa, você vem para cá, instala aqui no município X, tá? Eu vou renunciar, eu não vou cobrar de você o IPTU. Aí a gente fala, mas ele está deixando de receber dinheiro para instalar uma empresa? Só que aí a gente tem que pensar, e o que em contrapartida o município ganha? Bom, ele vai deixar de recolher o IPTU, mas em contrapartida, de outro lado, ele vai incentivar a instalação da empresa naquela localidade, que em contrapartida vai gerar empregos, certo? O pessoal que estava desempregado vai ter emprego, vai aumentar a circulação da moeda, porque ao momento que eu gero emprego, as pessoas vão receber dinheiro, vão ter dinheiro, vão comprar, vão incentivar o comércio ou até outras atividades naquele município, a moeda vai circular e vai ter um crescimento econômico naquela região. Certo, pessoal? Vai trazer incentivos para a comunidade, para toda aquela região. Essa é a renúncia de despesa. Tá? Então, a renúncia ela é possível desde que ela não atrapalhe, tá? Desde que ela não atrapalhe os objetivos contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Despesas públicas. Despesa pública, o próprio nome já diz, despesa, ou seja, é o gasto que eu tenho para atender determinada necessidade,
certo? Então, no caso, a despesa pública são os gastos que eu tenho para atender às necessidades públicas. Porém, toda despesa pública, ela é realizada mediante uma previsão legal, certo? E elas podem ser classificadas em ordinárias ou extraordinárias, semelhantemente às receitas ordinárias e extraordinárias. Ou seja, as ordinárias são aquelas despesas que podem ser renovadas anualmente, que eu tenho aquele gasto anualmente. E já a despesa extraordinária é quando acontece algum atendimento momentâneo, esporádico. Eu tenho que gastar com aquilo e não tem jeito, é uma despesa extraordinária. Geração da despesa, ou seja, a criação, a expansão, até o aperfeiçoamento de alguma ação, de alguma atividade governamental, ela tem que estar prevista nos gastos públicos. Tá? E se eu gerar esse aumento de despesa, já fora o que eu utilizei, ele vai ter que ter uma estimativa de impacto orçamentário financeiro daquele exercício, tá? Que ele deve entrar em vigor nos 2 anos subsequentes, e deve ter também uma declaração do ordenador de despesa, tá? De que aquele aumento tem adequação orçamentária financeira, ou seja, eu estou tendo aquele gasto, porém eu estou tendo uma entrada maior. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam, qualquer criação, aperfeiçoamento ou aumento de despesa, ela vai ter que ter esses 2 requisitos, tá? Lembrem disso. Estimativa de impacto financeiro orçamentário e a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. Galera, quem que é o ordenador de despesa? O ordenador de despesa é aquela pessoa delegada que tem competência para ordenar despesas, ou seja, gaste-se com isso, gaste daquilo. Ordenador de despesa nato, lógico, nós temos governador, prefeito, presidente, e ele pode delegar essa responsabilidade aos seus ministros, aos seus secretários, tá bom? Despesa, deixa eu só voltar aqui antes da despesa com o pessoal. Se essa despesa não for autorizada, for irregular ou for lesiva ao patrimônio público, que não atenda a essa criação, ela vai gerar responsabilidade para o ordenador, para o responsável desse gasto. Tá bom, pessoal? Despesas com o pessoal. O próprio nome já diz, despesa com o pessoal é com o servidor público, com os gastos que eu tenho com o servidor público, tá bom? E por que parece, é o maior gasto que nós temos, tanto prefeituras, a União, o Estado, o maior gasto é com a folha de pessoal. Então ele tem que ter bastante controle sobre isso. Eu não vou explicar tintim por tintim, tá? Assim, detalhezinho, porque na apostila até tem, para não ficar cansativo. Então vocês leem. O que eu vou passar por cima é que está previsto no artigo 18, tá? O que se entende por despesa com pessoal. E é importante a gente destacar que existe um limite. Esse gasto ele é feito pelo período de 12 meses. Porém, esse gasto ele não vai poder ultrapassar de 50% da receita corrente líquida, se for no caso da União, tá? E 60% da receita corrente líquida, se for o caso de estados e municípios. Tá bom, pessoal? Lembra isso que pode cair na prova, tá? 50% da receita corrente líquida no caso da União e 60% no caso da receita da corrente líquida, se for para estados e municípios. Esse é o limite. Caso eu ultrapasse, eu vou ter que tomar as medidas expostas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais sejam? Eu vou poder, por exemplo, exonerar servidor não estável. Eu tenho uma regra, eu posso até exonerar servidor estável, por exemplo, aquele concursado. Mas, primeiramente, eu vou exonerar aquele servidor não estável, o contratado temporariamente. Depois eu vou exonerar o servidor comissionado, tá? Então existem regras. É bom vocês estarem lendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que aí vocês vão entender nesses casos, tá? E ali na apostila vai estar bem disposto e vocês vão poder entender todo o sistema que é, no caso, para eu não poder ultrapassar essa despesa com o pessoal. Tá legal? E mesmo assim, pode ser que aconteça que eu ultrapasse esse gasto. Por exemplo, eu estou vendo que eu estou ultrapassando, eu demito servidor temporário ou servidor comissionado que não fez concurso público. E mesmo assim, ultrapassa esse gasto. Aí eu, gestor público, vou sofrer uma sanção para isso. Tá bom? E
qual que pode ser o tipo de sanção? O que eu vou ficar proibido? Bom, eu vou poder ficar proibido de receber transferência voluntária, ou vou poder ficar impedido de receber alguma garantia de um outro ente federado, ou não vou poder contratar operações de crédito para financiar determinada despesa minha. Tá bom? Despesas com seguridade social. O que é Seguridade Social? Seguridade Social é aquele conjunto de ações que vai garantir a saúde, a assistência e a previdência social para atender às necessidades públicas, tá? O Estado ele vai liberar dinheiro para gerar despesa pública com esses gastos de Seguridade Social, com saúde, com assistência e com previdência, tá? E desse modo, eu não posso criar, majorar ou estender sem prévia indicação de uma fonte de custeio, da onde eu vou receber aquele dinheiro para poder utilizar com Seguridade Social. Tudo tem que estar disposto no orçamento. Lembra que nós falamos, né? O orçamento tem que ter o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento de Seguridade Social. E daí vem a despesa com Seguridade Social. Tudo que eu gastar com Seguridade Social tem que estar previsto no orçamento. Eu vou ter que ter aquela receita para poder gastar com o custeio da Seguridade Social. Tá bom, pessoal? Por fim, transferências voluntárias. Bom, a transferência voluntária, até para dar uma corrigida aqui, que eu falei que era decorrente de disposição constitucional. Não, a transferência voluntária, ao contrário da transferência adicional, ela é aquela livremente transferida de um ente para outro. E ela é feita o quê? Por meio de um acordo, de um convênio. Vamos supor, a União quer fazer um convênio com o Estado para liberar recursos para desenvolver determinada coisa, determinada obra. Ou seja, ela vai transferir recursos financeiros do seu orçamento para o recurso financeiro, para o orçamento de um outro ente federativo, do Estado, do município, ou do Estado, ou, por exemplo, a União transferindo para o Estado, a União transferindo para o município, o Estado transferindo para o município, tá? Com o intuito do quê? Com o intuito de dar investimento, de melhorar determinada região, determinada área, um setor educacional, um setor da saúde, tá? O artigo 25 da LRF até fala, explica bem o que é a transferência voluntária. Vamos ler junto ali. Entende-se transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio, assistência financeira que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinado ao Sistema Único de Saúde. Tá bom, pessoal? Então, eu falei, eu posso transferir dinheiro para a saúde? Posso, desde que não seja de verba já disciplinada em lei ou na Constituição para o sistema de saúde. Tá bom? E quais são as exigências para que haja essa transferência? É bom até vocês lembrar, porque, por exemplo, isso aí, quem faz concurso público tem que saber também isso aí. E quem trabalha com orçamento, com a parte fiscal em algum órgão público, também tem que estar atento. Para eu poder celebrar um convênio, para fazer uma transferência, eu tenho que saber quais são as exigências, tá? E pode ser que isso também caia na prova. Ou seja, o ente que recebe, o ente recebedor, ele tem que estar cumprindo as disposições da LDO sobre a matéria, tá bom? Ele vai ter que determinar uma existência, uma dotação de uma existência específica na lei orçamentária para poder receber transferências voluntárias. Tanto, ele vai ter que estar lá disposto quanto que ele vai receber, tá? Também se exige até uma contrapartida. Eu recebo tanto e eu ainda vou investir do meu dinheiro mais tanto nisso. E isso tem que estar disposto. Tá bom? Que não seja destinado, ou seja, eu não posso receber essa transferência voluntária para pagar pessoal, mesmo que seja inativo. Por exemplo, eu não posso receber tanto eu não posso pagar ativo, servidor ativo, não posso pagar servidor inativo, não posso pagar pensionista de Estado, de Distrito Federal, de município. O dinheiro que eu recebo para a transferência voluntária tem que ser para aquela determinada coisa, tá bom? E uma comprovação por parte do beneficiário que ele se acha em dia com pagamentos de tributos, tá bom? Quem recebe essa transferência orçamentária, essa transferência voluntária de dinheiro,
ela tem que comprovar que ela está com seus tributos em dias, com seus impostos, que ela não está devendo nada, nem empréstimos, nem financiamentos que ela vier a fazer com alguma instituição financeira. Tá bom, pessoal? Cabe ressaltar que é importante a gente destacar que essa verba recebida, ela não pode ser utilizada em finalidade diversa da que foi pactuada naquele instrumento, no convênio, por exemplo. Se eu faço um convênio, o Estado de Mato Grosso do Sul faz um convênio com o município de Campo Grande para transferir recursos para um projeto de educação profissional, eu não posso utilizar esse dinheiro para finalidade diversa. Tá bom, pessoal? Vamos gravar isso, porque isso é importante. Tá bom? Gente, a parte tocante à dívida pública, as definições básicas, os limites, operação de crédito, essa parte da apostila eu vou deixar a leitura de vocês. Mas eu vou cobrar as noções, as definições, eu vou cobrar o que está escrito ali na apostila, não vou ultrapassar aquilo, tá bom? Até por causa de um tempo, do tempo da gente, eu vou explicar as partes mais interessantes, mais importantes, e deixar essa parte mais técnica para simples leitura, só que vai ser cobrada também, tá bom? O que eu queria, só para finalizar, para dar uma passada, para a gente destacar, na lei de responsabilidade fiscal, e que tem até, para nosso conhecimento, nós como cidadãos, como atuantes, e até vocês como alunos desse curso de serviço público, a importância da transparência, do controle e da fiscalização. A transparência ela pode estar sendo observada sob dois aspectos. Um de caráter geral, certo? Que ela vai transparecer, vai demonstrar a exposição dos instrumentos de transparência na gestão fiscal, e também em caráter específico, que é voltado especificamente para as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. São os instrumentos de transparência, os planos, os orçamentos, as leis de diretrizes orçamentárias, tá? Temos as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, tá? Por exemplo, celebração de convênio, um dinheiro que é repassado da União para o município vai ter que prestar contas do que gastou com aquilo ali. Se era para comprar alguma coisa, ele vai ter que demonstrar o devido procedimento licitatório, se for o caso, quanto que gastou, quem que ganhou, como que pagou, se foi realizado conformidade com a lei, tá bom? O relatório resumido da execução orçamentária também é um instrumento da transparência, tá? E o relatório de gestão fiscal, certo? A prestação de contas, ela acaba sendo uma coisa essencial. É obrigação do gestor público prestar contas, seja de que forma for exigida na lei ou até em algum instrumento que se haja transferência voluntária, há obrigatoriedade de se prestar contas. Eles devem prestar contas, principalmente para a população, porque todo o recurso público é destinado a uma finalidade pública, certo? Quanto ao controle, ele ficou bastante destacado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Desculpa. E ele pode ser exercido tanto por quem ordena a despesa, ou seja, um controle por dentro do órgão público, dentro do ente público, do ente federado, quanto por terceiros, que é o caso que, como eu já disse, Tribunal de Contas, Ministério Público e a população. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela até enalteceu essa forma de fiscalização por parte da população, tanto que nós temos o Conselho de Gestão Fiscal, que ele até contribui para o aperfeiçoamento desse controle social, do controle da população, do controle da sociedade quanto aos gastos públicos, tá? A fiscalização, ela, dentre esses outros aspectos, ela tem como fim averiguar o cumprimento das metas, se as metas dispostas lá naquele planejamento foram efetivamente cumpridas, tá? Se as condições e limites para a efetivação das operações de crédito, inscrição de despesas e restos a pagar foram observadas e se respeitaram os limites dos gastos públicos, tá bom? E aí, o que fica como
obrigação com competência de cada governante publicar a cada 4 meses esse relatório de gestão fiscal, a fim de ele informar numa linguagem fácil, simplificada, de fácil acesso, as contas da União, do Distrito Federal, dos municípios. O Ministério Público também tem que prestar contas, tem que fazer esse relatório demonstrando, e os poderes legislativo e judiciário. Como vocês podem ver, a Lei de Responsabilidade Fiscal não deixou ninguém de fora. Que é órgão público, tem que prestar contas, tem esse dever de prestar contas. Tá? Assim, pessoal, nesse entendimento, é muito importante tocar nesse assunto, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio a solidificar mais a nossa democracia. A participação do cidadão, não só no processo eleitoral, por exemplo, de escolha, mas na participação da gestão do administrador público, daquela pessoa que o cidadão escolheu, certo? E daí vem essa enfatização do Conselho de Gestão Fiscal, que ele é composto por membros da sociedade, por membros da administração, pessoas de modo que participem, que fiscalizem a boa aplicação dos recursos públicos. Assim, o cidadão ele não só pode, ele deve fiscalizar o gestor dos recursos públicos, tá? Por sua própria natureza. Deve chegar ali, deve fiscalizar. As contas hoje em dia são postas nos sites, são apresentadas à comunidade, o próprio órgão, o próprio setor, se você ir lá pedir, eles têm que demonstrar para vocês, têm que efetivarem essa demonstração, essa publicidade das contas, que isso tudo é uma prática do exercício da cidadania, tá bom? E essa vontade da lei, ela decorre de um princípio maior, que é o chamado princípio da transparência, que ela está sendo muito levantada na nossa sociedade moderna. O princípio da transparência, ele vem a garantir a efetiva transparência, efetiva demonstração dos atos dos administradores públicos, tá? Se aqueles atos são feitos com legitimidade, com competência, com a finalidade que deveria ser feita, com a devida proporcionalidade, tá? Essa transparência tem também a vontade de chamar o cidadão à participação dessa gestão pública, certo? E aí a gente vê uma demonstração por meio até das audiências públicas, em que são chamados, é feita uma audiência pública. Muitas vezes vocês podem ver a prefeitura convocando moradores de determinado bairro, de determinada região, para a participação em audiência pública, ou até Câmara Municipal convocando os eleitores, os cidadãos, à discussão de leis, ou até à fiscalização de determinada obra ou empreendimento do poder público. Tá bom, pessoal? Então é muito importante a gente elevar essa questão da transparência, seja na transparência fiscal, na transparência dos atos administrativos, tá? E essa publicidade, essa coisa que tem que ser dada. Hoje em dia ainda está muito nova essa concepção da publicidade, porque nós temos agora a Lei de Acesso à Informação. Então os órgãos ainda estão se adaptando, como que tem que fazer esse acesso à informação, como que tem que ser feito. Que a lei fala que tem que ser acesso total a qualquer informação, a não ser algumas que possam causar algum prejuízo até para a própria sociedade. Mas ainda está uma coisa meio difícil de se aclarear por meio dos órgãos públicos. Mas nós, cidadãos, não podemos deixar de exigir, não podemos deixar de cumprir nossos atos como fiscalizadores também, até do nosso dinheiro, porque a gente paga muito dinheiro para isso. E, por fim, as sanções. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também demonstra sanções que devem ser efetivadas, que devem ser aplicadas aos maus gestores, às pessoas que não obedecem à Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí nós temos 2 tipos de sanções. As sanções institucionais, o próprio nome já diz, como eu disse, lembrar sempre do nome, institucionais, que vai à instituição, que se aplica à instituição, por exemplo, é o caso das transferências voluntárias, e as pessoais, que vão na pessoa do administrador, que aí podem ser as tantas previstas no Código Penal,
como na lei de improbidade administrativa, como na lei de responsabilidade do decreto 201/67, na lei 1079, tá bom, pessoal? E existem vários tipos de sanções essas. Entre elas nós temos a perda do cargo público, a pessoa pode perder o cargo, a proibição de exercer aquele emprego público, pagamento de multa, prisão, tá bom? Existem vários modos. Bom, por isso nesse andar nós encerramos nosso comentário, nossas aulas. Tentei demonstrar de forma pouco ampla a nossa apostila. Lógico, eu peço, leiam a apostila. Eu vou tentar deixar disponibilizado a lei de responsabilidade fiscal. Leiam a lei. É muito importante, não só para passar na matéria, gente, mas para ter o conhecimento, porque o conhecimento hoje faz a diferença. Quem trabalha com isso, quem mexe com serviço público, quem mexe com qualquer coisa hoje, tem que estar sempre atualizado, tem que estar sabendo do que acontece. Fica aí meu Face, meu Twitter para vocês, Leonardo Mira, o e-mail também que está lá disponível no nosso acesso ao ambiente virtual. Tá? Eu estou à disposição de vocês. Se for preciso, assistam a aula de novo. É uma matéria complexa, é como se fala, é uma matéria chata às vezes, porque é uma coisa que poucamente se vê. Quem não é da área, quem não mexe com a área fiscal, não vê muito essa matéria, porém é uma matéria de questão crucial na área de administração pública, na área dos serviços públicos. Então, qualquer dúvida, leia a apostila, releia, assista a aula, releia a aula. Ainda está com dúvida, manda pergunta para a gente, que com certeza nós vamos responder e não vamos deixar pairar alguma dúvida. Se eu também não souber, eu vou descobrir, vou pesquisar e vou dar essa resposta para vocês. Tá bom, pessoal? Meu abraço para todos vocês. Obrigado pela atenção. Desculpe qualquer errinho, qualquer compreensão, que às vezes eu tento falar rápido, até por causa do nosso tempo, também para não ficar uma coisa enjoativa. E até a próxima matéria. Um abraço a todos vocês.